E hoje conversamos com o Isaac Agostinho e o Wellington Calazans sobre estes assuntos. Boa noite, Wellington, bem-vindo à Hora 10. Olá, Dorivaldo, boa noite também a Issal e a você assistindo ao Hora 10, é sempre bom estar aqui. Sempre um gosto de receber-vos cá no Hora 10. Vamos começar então com o Wellington a olhar aqui para os assuntos que fazem as notas da atualidade internacional. Vamos começar inicialmente por olhar aqui para esta cimeira da NATO. O Wellington é a 75ª cimeira, portanto, ou seja, é uma cimeira que acontece no âmbito das celebrações do 75º aniversário do referido bloco, em meio à guerra na Ucrânia, sendo, portanto, um dos assuntos centrais, mas que não deixa de acarretar aqui outros desafios também para o bloco. Sem dúvida, Dorivaldo, porque, e como aqui é um espaço de opinião, né, a reunião da NATO eu vejo como uma celebração de um aniversário que não deveria mais ser celebrado, porque este bloco não possui mais nenhuma razão de existência. A cimeira de 3 dias promete focar em garantir um apoio duradouro à Ucrânia e oferecer esperanças aos seus cidadãos em meio ao conflito vigente com a Rússia, algo que é comprovadamente impossível de acontecer, pois a Rússia sozinha já ganhou uma guerra contra toda a NATO no solo ucraniano. A NATO ficou inchada e agora é formada por 32 países membros, e este encontro vai servir para que os países membros, já completamente endividados e com as suas economias em franco declínio, em decorrência do efeito bumerangue das desastradas e desastrosas sanções contra a Rússia, sejam cobrados e pressionados para que cumpram o pagamento de pelo menos 2% do PIB com as taxas de proteção de um bloco que não protege, pois não domina a tecnologia hipersônica e só engana mesmo quem é manipulado por uma imprensa de propaganda que mente todos os dias. A NATO foi fundada em 1949 para combater a ameaça inventada, que era representada por uma União Soviética que ajudou a derrotar a Alemanha nazista e durante a Guerra Fria. A União Soviética, então, deixou de existir, mas a NATO só existe por ser um meio fantástico para alimentar a corrupção e o enriquecimento ilícito de muitas figuras que são apresentadas por esta imprensa de propaganda como líderes. Atualmente, a NATO conta com 32 países membros, incluindo a adesão de Finlândia e Suécia, que abandonaram a neutralidade e mergulharam nessa piscina vazia que é a NATO. Aqui na Suécia, o país praticamente perdeu a soberania, porque permite agora a presença militar dos Estados Unidos através de bases e não tem sequer como controlar se armas nucleares serão instaladas. A garantia de segurança coletiva da NATO, prevista no artigo 5º do tratado, estabelece um compromisso de ajuda mútua em caso de ataque a um dos membros. Esta é outra garantia, Dorivaldo, que não será cumprida em caso de um confronto com a Rússia, pois os países foram liberados para que façam agora acordos bilaterais, e comentamos recentemente sobre isso aqui, de cooperação direta com a Ucrânia, mas sem a garantia de que serão protegidos pelo bloco. Os Estados Unidos são o membro mais poderoso e agora lideram a agenda da organização. Mas quem está atento aos assuntos econômicos sabe que a economia norte-americana está no limite de atingir uma estagflação, ou seja, estagnação com inflação. É o pior dos cenários para uma economia. E, para agravar ainda mais, existe a promessa de Donald Trump, caso chegue à Casa Branca de novo, de cobrar esses 2%, dos países que compõem esse bloco, e quem não pagar não terá proteção. Ou seja, vai ser muito complicado, ainda mais para as economias já em decadência. A NATO alega concentrar esforços na defesa mútua dos aliados para dissuadir possíveis ataques de países como a Rússia. Então eu pergunto, como explicar a presença da NATO em outros continentes ou a própria guerra do Kosovo? Atualmente, a NATO conta com 500 mil militares em prontidão.
e eles realizam exercícios militares a altos custos e, sobretudo, ao longo do flanco oriental, na fronteira com a Rússia e Ucrânia. No entanto, os modelos das batalhas numa guerra são hoje muito mais eletrônicos e a NATO apenas corre o risco de ter muitas baixas nas suas tropas, pois não dominam a mesma tecnologia da Rússia, China, Coreia do Norte e Irã juntos. Os líderes da NATO vão aprovar um plano para coordenar a entrega de equipamento e formação das Forças Armadas da Ucrânia durante a cimeira que está sendo realizada em Washington. O nome disso é Guerra por Procuração. A aliança reforçará seu compromisso com a Ucrânia, prometendo que o país se tornará membro no futuro, mas não enquanto estiver em guerra. Só esquece de informar que, no atual ritmo de baixas, não haverá Ucrânia no futuro próximo. O objetivo de que cada aliado gaste 2% do PIB em defesa, expectativa de que este número seja recorde, com 23 países dos 32 cumprindo a meta de pagar os 2%, é uma propaganda inatingível. E agora, para concluir, temos que citar as provocações à China, que consolidam a tentativa da NATO de ser uma espécie de exército do mundo. Mas a China já reagiu e disse hoje à NATO que pare com as acusações infundadas e a tentativa de culpar a China por suas ações na Ásia-Pacífico. E isso é apenas o começo. Teremos muito que falar sobre uma NATO que não é um bloco de defesa, está tentando ser o exército do mundo, mas não tem dinheiro. É isso, Dorival. Wellington, 700 milhões de dólares para a produção de mais mísseis Stingers. Foi, portanto, assinado um contrato planado com este fim, a produção de mais mísseis Stingers, algo que, ao que tudo indica, não está a ser uma tarefa fácil, digamos, também aqui à decisão. Mas que mensagem é que isto acaba aqui por passar também? Dorival, das armas que já foram disponibilizadas para a Ucrânia não surtiram o efeito prometido. E não é a quantidade de arma, é o tipo de arma que alteraria o cenário da guerra. E, por isso, todo o dinheiro deveria ter sido investido em pesquisa, em avanço tecnológico, e isso não aconteceu. A NATO foi reduzida a uma máquina de corrupção, né, que é um tentáculo do Pentágono, que é talvez a maior máquina de corrupção do planeta, e por isso não é fabricando mais armas e tentando enviar para a Ucrânia ou enviando dinheiro que esse cenário de guerra da Ucrânia será resolvido. Então, eu mantenho aquilo que venho dizendo, até porque os resultados práticos apontam para isso. E a NATO evoluiu para uma aliança ofensiva que representa uma ameaça para o mundo. É muito importante que tenhamos muito em conta tudo isso. Wellington, quais poderão ser as implicações a identificar em meio a este acordo, digamos, para a situação do Mar Sul da China ou ainda do Indo-Pacífico? Dorivaldo, esse acordo, né, que está sendo firmado aí entre Filipinas e Japão é uma demanda norte-americana, não é uma demanda de nenhum dos dois países. Então, a minha imagem está congelada para mim, não sei se também para a tela, eu vou tentar aqui fazer um... E vamos, portanto, aguardar mais aqui um instante pelo Wellington, que tenta restabelecer a comunicação. Vamos tentar novamente. Wellington, não sei se já me consegues ouvir e poderemos desta forma continuar aqui a nossa comunicação. Estamos aqui, Dorival. Perfeito, então, vamos continuar. Retomando aqui, sim, retomando início. A minha fala, driblando os hackers, né, que tentam atrapalhar os comentários desfavoráveis aos países que dominam as tecnologias. Esse acordo não é um acordo de Japão e Filipinas, é uma obediência aos Estados Unidos da América, a tentativa norte-americana desesperada de influenciar na região, como o colega Issal colocou muito bem, na tentativa de bloquear o desenvolvimento chinês. Então, é algo que não será possível.
porque a transferência da indústria dos países ocidentais para a exploração de mão de obra barata na China durante décadas fez da China uma grande potência que domina as tecnologias que são indispensáveis a esses países, que hoje não podem confrontar a China, porque se a China simplesmente boicotar determinados insumos e produtos, esses países sequer terão armas para lutar contra a própria China. Então, é algo que realmente causa estranheza. O Japão é o único país que foi atingido por bomba atômica e o seu algoz foram os Estados Unidos da América. E essa subserviência japonesa aos Estados Unidos causa estranheza e até repulsa. As Filipinas, visivelmente um país manipulado, que diante das suas dificuldades econômicas, praticamente aluga a sua bandeira para que atenda demandas de provocação aos chineses. Nunca é demais lembrar que o Japão foi responsável pela invasão e domínio colonial de países do Sudeste Asiático, incluindo as Filipinas. Então, tentar provocar a China através de acordos e tentar enxergar a China como uma ameaça é um ato de desespero, Dorivaldo, porque a China busca tão somente a parceria comercial e a sua relação com os países, tanto comercial como também diplomática, não são de intervenções, de aplicação de sanções. A China está longe disso, muito menos, como foi muito feliz o colega Issal ao lembrar ao nosso público, a China não faz expansão com bases militares de uma maneira expansiva e imperialista, ao contrário dos países que se dizem democráticos e civilizados, que invadem os outros países com suas bases e transformam essas bases em escritórios de ingerências nas políticas, tanto internas como externas. Portanto, Dorivaldo, não vai haver nenhum resultado prático dessa união entre Japão e Filipinas para tentar, juntos, promover uma ameaça chinesa que não existe primeiro, né? Uma espécie de esquizofrenia geopolítica e diplomática, e também não vai haver condição financeira, porque os Estados Unidos não têm dinheiro para novas guerras. Uma guerra contra a China demandaria uma logística absurdamente grande, e o próprio Japão está tentando se livrar dos dólares e euros nas últimas semanas, numa tentativa de salvar a sua economia de um colapso total. Não tem dinheiro também no Japão. Essa é a verdade que nós precisamos falar. O mundo está com sérios problemas econômico-financeiros e essa tentativa de construção de guerra é uma tentativa de nivelar por baixo através do caos, mas esse caos não vai acontecer, porque quem tem o domínio da tecnologia bélica não quer guerra, para nossa alegria. Certo. Vamos então aqui para o último tema. Vamos continuar com Wellington. Wellington, a Turquia cortou as relações com a Síria em 2011, após o início da guerra civil síria, e os motivos já foram aqui também invocados para os nossos telespectadores, mas nunca é demais aqui relembrar também. Mas o certo mesmo é que, ao que tudo indica, a Turquia e também a Síria vão retomar aqui as conversações possíveis, visando a esta restauração das relações entre os dois países. Dorivaldo, é uma das coisas belas da geopolítica, né? Nós que somos tão dedicados a este tema, é enxergar esse tipo de movimento no xadrez, né? Recentemente houve sinais de uma possível reconciliação entre a Síria e a Turquia, e os relatos de que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan expressou interesse em se encontrar com o presidente sírio Bashar al-Assad foi uma grande notícia, porque as relações entre os dois países têm sido tensas ultimamente, né, nos últimos anos, devido à intervenção da Turquia na guerra civil síria e já foi mencionado também isso, e o apoio aos rebeldes sírios e a ocupação de áreas no norte da Síria. No entanto, Erdogan afirmou que está disposto a restaurar as relações entre os dois países ao nível do passado. Olha só, isso é muito interessante. A Turquia, historicamente, teve influência na Síria, como a anexação de Sancak e também Alexandreta, em 1939, e o acordo
de Adana de 1988 para expulsar o grupo curdo, que é chamado de PKK, né, como falamos aqui, PKK no Brasil, do território sírio. Durante a Guerra Civil, a Turquia apoiou a oposição síria, mas também permitiu a entrada de combatentes estrangeiros em solo turco. Então, com o tempo, a Turquia mudou sua política na Síria e começou a pressionar os rebeldes a lutar contra os curdos, resultando em tensões com grupos rebeldes sírios e a invasão de áreas curdas em Afrin. Atualmente, o governo turco está aberto a uma nova era de laços com a Síria, enquanto Damasco provavelmente deseja que a Turquia deixe as áreas ocupadas no norte do país, o que deverá ocorrer. O governo sírio vê a reconciliação com a Turquia como uma forma de estabelecer estabilidade na região. O Irão, aliado da Síria, também pode desempenhar um papel na mediação da reconciliação, como fez anteriormente na reconciliação saudita-iraniana. A Síria parece estar disposta a avançar com a reconciliação, apesar dos recentes ataques contra sírios na Turquia, e a possível reconciliação entre a Síria e a Turquia também deve ser vista como uma tentativa do Irão de reunir mais apoios contra Israel, já que ambos países se opõem a Israel, tanto Turquia como Síria. Então, a normalização das relações entre a Síria e a Turquia pode ter ramificações geopolíticas significativas na região, Dorival. Issao, Wellington, obrigado aos dois por mais uma presença aqui no Hora 10 da Noite. Um grande abraço, até amanhã, Issao, Wellington, até a próxima semana e bom Conexão Angola no sábado. Muito obrigado, Dorival. Um abraço para você e para o nosso amigo Issao. E a você assistindo a TPA, continue aqui com o Dorival. Um grande abraço.